Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o técnico Thiago Largue faz mistério na escalação do Atlético, que enfrenta o Grêmio na quarta-feira em Porto Alegre. O time treina hoje à tarde na Cidade do Galo e, assim como foi feito na sexta-feira, será um treino fechado para a imprensa. Léo Gomide, alguma surpresa? Claro, ele vai ter que mudar esse time, mas você vê algum tipo de surpresa aí para poder estar fazendo esse treino fechado, o pessoal do Grêmio não ter nenhum tipo de informação? Ah, Breno, difícil. Eu acredito que jogue o Edinho na vaga do Roger Guedes. O Thiara já vinha jogando, fez os 2 jogos treinos iniciando como titular, né? E os demais jogadores, o mesmo time que começou esse jogo treino contra o Coimbra, né? Que não teve o Ricardo Oliveira, mas o Ricardo Oliveira vai jogar. E aí na vaga do Roger Guedes, o Edinho. Eu acho que vai ser esse o time. Então vamos escalar aqui para o pessoal de casa acompanhar. Vai ser Vitor, Patrick, Juninho, Gabriel, Fábio Santos, José Wellison, Elias, Luan, Edinho, Ricardo Oliveira, Thiara. Acredito que sim. Muita gente está falando que de repente Tomás Andrade pode entrar nesse mês. Você não acredita? Eu acho que não. Eu acho que Você joga vai de Edinho? Vou de Edinho. Eu acho que joga ele. Por que você acha? Você já abriu um sorriso aí. Por que você acha que é o Edinho? Porque o Tomás Andrade já estava vindo ganhando. Eu falo do Tomás Andrade porque ele já estava vindo ganhando. Ele fez os 2 últimos jogos como titular, né? Fluminense e Ceará. E fez até 2 bons jogos, né? Fez um gol contra o Fluminense, fez um bom jogo contra o Ceará. Eu acho que pelas coletivas, pelo que ele falou com relação ao aproveitamento dos jogos treinos e tal. E talvez seja um jogo em que o Atlético vai apostar um pouco mais no contragolpe contra o Grêmio, Breno. Até por conta dessa questão das modificações do time. Eu acho que o torcedor do Atlético ele vai ter que esperar um pouco para ver um time jogar com o mesmo desempenho daqueles 2 últimos jogos dentro de casa, contra Fluminense e contra Ceará. Mas com essa escalação, você não acha que o Atlético fica muito ofensivo? Quer dizer, você está colocando aí 2 jogadores que jogam na beirada do campo e não tem aquele armador, bastante, né? Eles recompõem bastante, né? O Thiara e o Edinho no Fortaleza, o Thiara no Júnior Barranquilla já eram jogadores que voltavam ali para marcar o lateral adversário e tal. Eu acho que até por isso, talvez a minha aposta é no Edinho. E o que você pode dizer aí, Guilherme, do outro lado, do Grêmio, que também vai ter algumas mudanças. Contratou, acho que a maior contratação do Grêmio foi o que passou aqui pelo Cruzeiro, o Marinho, né, o atacante, né? É mesmo? Você sabia, não? Não sabia, não. Brincadeira. Para quem não lembra, o Marinho deu uma entrevista e falou justamente essas palavras e depois emendou com um palavrão que não cabe a gente falar aqui agora. Mas eu vejo o Marinho como um bom jogador. No Cruzeiro, a torcida principalmente do Cruzeiro não gosta dele, mas ele jogou aqui numa fase horrorosa do Cruzeiro, o time que estava muito mal, ficou marcado por perder vários gols. Mas o Marinho não é esse cara artilheiro, apesar de ter feito esse papel no Vitória. Mas ele é aquele jogador que conduz bem a bola, abre muito bem a marcação, ele tem um bom drible. Foi uma boa contratação do Grêmio e jogadores que às vezes estão em baixa, não é o caso do Marinho, se recuperam com o Renato Gaúcho. O Grêmio tem um time muito qualificado, perdeu aí o Arthur, foi para o Barcelona, né, uma grande perda, mas o elenco do Grêmio é muito qualificado, então o Atlético vai ter dificuldades, tem um time aí muito modificado, no caso o Atlético, isso pode ser positivo ou negativo, mas o Galo vai tentar aí buscar só esse lado positivo. A questão do entrosamento, ela é o ponto cerne aí, na minha opinião, em relação ao time do Atlético. Quando pegar um maior entrosamento, o time vai estar mais apto a buscar grandes resultados. Esse jogo contra o Grêmio é o favorito, na minha opinião, mas o Atlético pode surpreender. E aí, Leandro, você sendo treinador do Atlético, imagina que você é o treinador do Atlético na quarta-feira. Como é que você põe esse time do Atlético para jogar contra o Grêmio, pensando que você está lá em cima da tabela, em segundo lugar, todo mundo perto de você brigando, é um jogo que é um favorito também para o título do brasileiro. Você jogando fora de casa, tem que beliscar um pontinho ali. É fechar a casinha? Como é que é? Ou de repente, aproveitar pela escalação do Léo aí, sair explorando a velocidade? Como é que você pensa aí? Eu acho que contra-ataque, né? Eu acho que foi igual o Léo falou. Eu acho que os jogadores que estão de lado ali recompõem muito bem. Então, acho que
com certeza o Grêmio vai vir para cima e o Atlético jogando os contra-ataque. Esses jogadores de velocidade. O Ricardo Oliveira ali na referência, ali, com certeza apareceu uma oportunidade, ele vai fazer e é ser inteligente. Todos querem pegar o Atlético, né? O Grêmio está atrás do Atlético, vai querer vencer. Então é os jogadores do Atlético ser inteligente, uma oportunidade de fazer aí abre os espaços. Agora, Léo, acho que a torcida do Atlético toda está preocupada porque nessa parada o Atlético perdeu, como você falou aí, alguns jogadores importantes, o Bremer, o Roger Guedes, quem mais saiu? Otero. O Otero. E Blanco não joga mais, Blanco né? não joga, o Adilson também machucou agora, o Casares à beira de sair aí. Então, primeira situação, você acha que o Casares realmente sai, você vê que é o momento, porque financeiramente parece que vai ser uma situação boa, né? E perdeu muito com essa saída do Roger Guedes, ou você acha que essas peças que o Atlético trouxe vão ajeitar o time, foram contratações boas aí para suprir essas faltas? O Breno, o Atlético lucrou, vamos dizer assim, né? Um bom dinheiro na transação do Otero, né? Foi um empréstimo aí de 5 milhões de euros. Não se sabe se vai ficar com a totalidade, se tem que passar a metade para o Atipato por ele ter metade da questão econômica do atleta, enfim, mas 2 milhões e meio de euros, se tiver que dividir, é uma boa quantia. Lucrou uma quantia que não pensava com essa negociação do Roger Guedes, né? É claro que eu não sei o quanto o Atlético precisa realmente de mais alguma negociação para dar uma estabilizada financeiramente, mas somando aí os dois, 5 milhões de euros, dá quase 25 milhões de reais, né? O Casares, eu acho que a negociação mais interessante por Casares seria se ele fosse vendido, né? Acho que não faz muito sentido você emprestar o Casares, a não ser que seja um valor irrecusável. Eu digo pelas perdas que teve, né? E por não ter um jogador que tenha as características que tem o Casares no elenco. Eu não vejo ninguém com características que tem o Casares. A torcida cobra muito mais de um poder de decisão do Casares, só que se você observar os números dele, a participação do Casares nos jogos, ele é um jogador que omisso ele não é, né? Ele pode não decidir várias partidas, como o torcedor imagina, mas isso aí é algo natural até no futebol brasileiro. Que se espera. Mas, pelo menos na minha opinião, o Campeonato Brasileiro não tem nenhum meia que decide todos os jogos. Decide um, depois uma atuação um pouco mais apagada em outra, melhora no terceiro, depois faz um outro bom jogo. Então, o Casares está na média. Está na média aí de participações em gols com relação a outros jogadores do Brasil, né? E acho que vai ser uma substituição que o Thiago Largue vai demandar um tempo aí para encaixar alguém no lugar. Bom, antes da gente ouvir a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, uma dica para você que se preocupa em melhorar sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Agora eu tenho mais um recado. Não, já falei do recado, tô aqui viajando, já falamos sobre o CROT. Que isso, agora é a Ana Cláudia. Ana Cláudia com a participação do pessoal de casa. Vamos lá, Ana. Vamos lá, então, aqui ler alguns comentários. O Arrindo de Contágio comentou: enfim, acabou a Copa do Mundo. Agora é Galo. O Alisson Martins, zagueiro, referência para o Galo, urgente. Thiago Rodrigues, o Galo precisa de um lateral esquerdo e um zagueiro urgente. Todo mundo só comentando sobre se o Atlético vai trazer um zagueiro ou não. Essa é a pergunta do Luiz Fernando do bairro Guanabara. E para complementar a pergunta, que vários fizeram a mesma pergunta, tanto o Marques quanto o Fernando do São Paulo, do bairro São Paulo, quanto outros aqui, querem saber se o Atlético está contratando o zagueiro Dória. Vou mandar então a pergunta: se o Atlético vai trazer o zagueiro e se vai contratar o Dória para o Guilherme. É um nome aí que foi sondado, né? O Dória, o Flamengo também chegou a cogitar esse jogador, assim como o nome do Dante, que teria sido oferecido. O Thiago Largue comentou, né, recentemente, que o Atlético traria um jogador experiente, mas experiente
sem ser a idade avançada, aquele atleta que já tem uma bagagem aí considerável no futebol. O Dória era o nome, muito se falou, até agora não apareceu nada de concreto. O Atlético busca um atleta, mas ainda não se sabe quem será esse jogador, a não ser que o nosso guru aqui das informações do Atlético, Léo Gomide, tenha algo a dizer a respeito. Tem, Léo, algo a dizer a respeito? Não. Por enquanto, Desconheço. não. Por enquanto, não. Nem um palpitezinho você tem? Se fosse o Dória, eu também não traria. Não? Não. E o Dante, você traria? Dependendo muito do valor. Mas pelo futebol, vamos esquecer futebol. Eu acho que ele agregaria ele é mais velho do que o Dória, né? Mas eu acho que se você fizer um contrato aí 1, 2 anos, eu acho que ele te agrega mais do que o Dória. 2017, 2018 ele fez 14 jogos em uma temporada, é muito pouco. Muito pouco. É um jogador que foi para a Europa, não jogou, né? Ele quase não foi aproveitado no Olympique Marseille. Aí ele foi emprestado para o São Paulo, voltou, e agora estava no futebol da Turquia, não estava no Olympique Marseille, né? Eu acho que foi um nome que surgiu no futebol brasileiro, mas não se confirmou como imaginava-se, né? Que seria um jogador que seguiria novo, tipo um Gemerson. Foi novo para a Europa, só que o Gemerson chegou, num primeiro instante ficou no banco do Mônaco e hoje é titular absoluto. O Dória não foi isso que aconteceu. Ele foi cedo para a Europa, só que não jogou. E aí tá nessa fase aí de empréstimos, né? Empresta para cá, empresta para lá. Eu não vejo no Dória muito potencial diferente do Juninho, do Gabriel, sinceramente. Algum nome que você pensa aí? Breno, de bate pronto assim, difícil. Sinal de que as coisas também não são Mas difíceis. eu concordo com o Léo em relação ao Dória. O Dória surgiu no Botafogo, né? E teve um cartaz muito alto em relação a ele, falou-se muito do Dória, jogou nas seleções de base, e eu concordo que até então ele deu uma desaparecida, digamos assim, né? Mesmo rodando aí no futebol internacional, talvez o Atlético pense nele para tentar dar uma recuperada, quem sabe, né? Qualidade o jogador até tem. E aí a gente vai levar em consideração se essa qualidade dele não seria similar a quem já está no elenco do Atlético. Bom, agora tem um recado para você que se preocupa com seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético, Cruzeiro e América. Sai daí.